Você sabe o que que é desenvolver pessoas, iluminar vidas? Esse é o Iluminar Talks que está começando. E hoje é um dia maravilhoso porque eu tenho um cara aqui que tá a todo momento engajado a ajudar as pessoas a prosperar, a entender melhor como funciona toda a parte espiritual. Ele é o Nelson, é um cara que é um profissional do marketing digital, da área de digital, é um cara que leva a palavra do Senhor para que você possa entender de espiritualidade mais ainda, mais profundamente, entender que Cristo veio para te ajudar. Então, o Iluminar Talk está começando com o Nelson, desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. E aí, Nelson, ótimo dia. E aí, Cláudio, ótimo dia. Obrigado, que grande honra estar aqui no Iluminar Talks. E para mim vai ser um prazer aqui compartilhar tudo com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. O Iluminar é isso, sabe? É a gente poder bater um papo aqui descontraído para falar sobre como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, tanto nossa, né? Como a da nossa família. Que nem eu estava falando no começo, né? Primeiro a gente tem que colocar a máscara, né, na gente, para depois ajudar outra pessoa. Por exemplo, se o avião estiver caindo. Verdade. Vamos ajudar o máximo que a gente pode, iluminando a vida das pessoas aqui no Iluminar Talks. Nelson, quem que é o Nelson? O Nelson é um vencedor que foi levantado e chamado pelo Senhor para cumprir uma missão aqui na Terra. Mas juntamente com isso, eu tenho uma família maravilhosa. Sou esposo da Renata. Aí, Renata, um recadinho de amor aí. Renata. Isso aí. Te amo, meu amor. Te amo, te amo. Pai da Isabela, uma menina de 10 anos, uma princesa do Senhor, grande preciosidade que... Presente, né, cara? Muito mais do que eu ensinar ela, eu aprendi muito mais com ela em toda a jornada. Presente, então né? São 10 anos aí de grande aprendizado com essa filha aí. Os filhos são herança do Senhor. Então para mim eu sou muito honrado em ser pai. Nós tivemos mais 2 filhos. Lava a louça também? Oi? Lava a louça de vez em quando? Quem? Você. Eu? Não. Difícil, é bem difícil, bem difícil. Lá em casa eu tenho que cumprir a regra, velho. Nós tivemos mais 2 filhos, porém morreram, né? Com 2 meses na gestação ainda. Teve um aborto espontâneo. Sim. E aí nós tivemos a Isabela, que é um grande presente, né? Uma grande honra do Senhor para nós. Mas no total são 3, né? A gente contabiliza porque no reino com certeza encontraremos eles. É isso. Então a palavra da mesa é gratidão. Gratidão, Nelson, por você estar aqui e compartilhar todo o seu conhecimento, compartilhar e ajudar as pessoas a desenvolver. Nelson, como é que funciona a tua agência? Fala um pouquinho. Vamos lá. Desde 2019 que eu percebi que o mercado tinha mudado. Porque eu já trabalho nessa área de marketing desde 2010. Sim. Comecei no segmento de gráfica e comunicação visual e depois disso, em 2019, eu percebi que o mercado tinha mudado. Porque começou a cair as vendas, entrava em contato com os clientes. O que eu percebi? Os clientes estavam pedindo outras coisas que não era o normal que a gente fazia de material gráfico. Não era papel mais, era digital, né? O pessoal começou a falar assim, você não pode... você não faz arte para eu poder mandar no WhatsApp, para eu postar no Facebook? Eu comecei a perceber uma mudança assim do que as pessoas estavam pedindo. E eu comecei a abrir meus olhos e o meu campo de visão para isso. Eu falei, eu preciso começar a entender o que é isso aí que está acontecendo. E aí eu já fazia isso na gráfica, que a gente montava toda a parte de arte. Então, desde o início, quando eu comecei em 2010, eu comecei como designer gráfico. Pô, então eu mesmo fazia toda a parte de artes o assim. trem todo, então. Isso, toda a parte de design eu fazia. E aí eu falei para os clientes, falei assim, por que não, né? Eu pensei comigo, eu falei, eu vou fazer. Eu comecei. Então a gente começou fazendo para os clientes serviço de designer, depois social media, gerenciando as redes sociais. Aí em 2020, que antes de vir a pandemia, eu comecei a aprender sobre tráfego pago. Ai, que legal. E aí, quando entrou a pandemia, foi aquele boom. Por quê? Todo mundo não queria mais nada de papel, porque não fazia sentido. E o mercado mudou. E aí, a gente mergulhou fundo mesmo no mercado digital e
tudo digitalizou, né? Porque naquela fase. Nessa época, por exemplo, que tinha o papel das gráficas, ela tinha que ser no 1 a 1, no sinaleiro, entregando papelzinho ali, na revista. Quando entrou essa onda do digital e foi assim um boom na pandemia, todo mundo viu que podia abranger um maior número de pessoas indo para o marketing digital, indo para as redes sociais. Então, foi assim um estouro. O que está acontecendo com várias profissões. Ninguém está percebendo, mas muita coisa vai mudar nos próximos 4 a 5 anos aí. Vai muita coisa por água abaixo. Tem muita coisa que veio, revolucionou o mercado, mas assim, todos os dias a gente percebe que tem algo novo. Todos os dias a tecnologia tem avançado de uma forma muito assustadora. Absurdo, né? Essas startups, né, cara? Exato. Como hoje, né? A gente olha para a inteligência artificial e aí muitos pensam assim, a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano. Não vai substituir. Tudo, na verdade, muda só o formato. Então, o que acontece? Eu costumo sempre dizer para as pessoas, nós precisamos ser como é a água. Por quê? Porque a água, ela é moldável, ela é flexível, ela é adaptável. Então, se você coloca a água, você está com ela numa jarra, ela tem um formato de jarra. Quando você coloca ela no copo, ela tem um formato de copo. Mas se você derruba ela na mesa, ela vai ter o formato da mesa. Ou seja, ela se adapta a cada situação. Por quê? De acordo conforme a necessidade do momento. E nós precisamos ser assim. Por quê? Se nós temos uma mentalidade de alguém que é adaptável, qualquer mudança que surgir, a gente consegue se adaptar rápido e a gente consegue entrar no chamado flow, né? Fluir naquilo que está acontecendo. Ou seja, a gente não fica para trás. Olha aí, ó. Fluxo, flow. Fluido é a água. Nosso corpo, mais de 80% é água. Então, a nossa mente, ela é plástica. Nosso corpo é plástico. Se você está gordinho, tem como diminuir. Se você está muito magrinho, tem como engordar. Tem que entender qual é a causa e não o sintoma. Mas fica aí, porque a gente vai chegar nessa causa e sintoma que você precisa entender como melhorar o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida em cima da sua mentalidade. Continua no fluido. Inclusive tem um autor de um best-seller que nós somos fluidos, nós somos água. E é maravilhoso esse livro, é um best-seller que fala exatamente isso, que a gente é aquilo que a gente quer moldar, ser. E o que eu vejo? Quando chegou 2019, as coisas mudaram e aí eu comecei a identificar isso. E aí, a partir disso, eu falei, muita coisa vai mudar a partir daqui. E se eu não me preparar, eu nem imaginava. A gente nem imaginava em 2019... certinho, né, cara? Então, a gente nem imaginava em 2019 que 2020 viria a pandemia. 1 ano. Foi menos de 1 ano. Por quê? Foi em agosto de 2019. A pandemia veio em março. Ou seja, mais ou menos ali uma média de 6, 7 meses. Só que, assim, eu vejo que literalmente foi a mão de Deus. Deus preparou, assim, ó, despertou. O mercado está mudando. As coisas estão mudando. Coloca a tua atenção nisso. Então, até um dos pontos principais que você que está aí assistindo a gente, você precisa parar e pensar. Fique atento. Quando as coisas começarem a mudar, fugir do controle, esteja sensível para perceber as mudanças. Porque você pode antecipar. E é aquilo. Quem antecipa, você vai vencer lá na frente. Sai na frente, né? Exato. Porque quem não antecipa, depois vai sofrer. Ou você vence, ou você sofre. Nossa, tanto de gente, hein, Nelson, que tá parado, estagnado. Empresas que estão indo pro ralo, pro buraco, por não entender isso ainda. Os CEOs das empresas não colocaram foco que tem que mudar, que tem que ter treinamento, que tem que tratar as pessoas como seres humanos, não tratar como um número antigamente. É que eu sou de um tempo tão distante que eu venho da ditadura, né? Eu nasci em 69, quando foi lançado, inclusive, a Apollo 11 lá para a Lua, só para você ter uma base.
o que que acontece? Antigamente era regime de tipo produção mesmo. O escravo é um escravo revolucionário. É um escravo que tem que trabalhar na produção. Hoje em dia as pessoas não estão aceitando muito isso. Mudou muito, né, o mercado. Mudou muito. Em 2019, em maio, dia 20 de maio de 2019, a gente tinha um sonho, eu e minha esposa. Nós montamos um instituto completo de desenvolvimento humano, porque a gente queria fazer com que as pessoas começassem a entender que elas poderiam tratar alguma coisa do passado para que o presente delas fosse melhor e para que elas tivessem um futuro maravilhoso. Fizemos várias turmas, mas o problema foi que em maio de 2019 nós montamos. Em fevereiro de 2020 nós fechamos. 8 meses. Depois demorou 2 anos para reabrir para poder ter treinamento de novo presencial. Porque a gente ficou no presencial, a gente não entendia nada de digital. Mas montamos agência, nós gastamos dinheiro com agência, fizemos um monte de coisa, mas não fluiu. E esse ano, faz 90 dias que a gente mudou para Alphaville. E mal chegamos aqui, a gente já está aqui num podcast, o Iluminar era meu. Acelerando. Acelerando, antigamente chamava Pod Iluminar. Aí esse nome já estava retido, né? E nós fizemos o Iluminar Talks. Muito bom. É top, né? Muito bom. E agora que nós estamos indo realmente para o digital, mas no presencial a gente fez com que centenas de pessoas mudassem algum aspecto da vida delas. E é sobre isso. É sobre levar algo diferente para as pessoas, para que elas possam ter um caminho diferente, um caminho mais tranquilo, com mais qualidade de vida, que hoje em dia está difícil, né, Nelson? Exatamente. Uma das coisas, assim, foi muito marcante, sabe? Quando chegou a pandemia. Uhum. Por quê? A gente trabalhava no segmento de gráfica, então era tudo material físico. Uhum. E muitas empresas resistiram em se adaptar e mudar para o mercado digital. Por quê? O pessoal falou assim, veio tal, tem a pandemia aí, mas eu vou esperar voltar ao normal. Vai voltar. Eu vou esperar voltar ao normal. E as pessoas, assim, muitas pessoas falavam, muitas pessoas que eu conversava falavam, não, vou esperar voltar ao normal. E esse normal já não existia mais. Existiu o quê? Um novo normal, que era o quê? O digital. Então houve uma grande revolução. O mercado digital veio para ficar. E não tem para onde a gente fugir. Então, assim, hoje mudou muita coisa porque as pessoas já começou a ter um nível de consciência maior. Sim. Mas quanto mais tempo você demora para ter esse nível de consciência, mais você vai sofrer. Mais rápido você vai quebrar. Exatamente. E é justamente por isso que eu estou falando. Que ou você vence ou você sofre. Não tem meio termo. Por quê? Ou você vai antecipar e vai vencer, sair na frente, ou você vai atrasar e depois vai ter que ficar patinando. É igual um carro na lama. Ele vai ficar patinando ali e não sai do lugar. Às vezes com muito custo, com a ajuda de muitas pessoas, depois de muito tempo, de sofrer muito, que ele vai conseguir começar a engajar e sair dali. Sair do atoleiro. Sair do atoleiro. A mudança precisa ser feita, mas as pessoas não querem mudar. Isso é que mais está atrapalhando as pessoas mudarem de vida, sair do platô. Elas estão estacionadas num degrau, elas não conseguem enxergar o próximo nível. As mudanças elas sabem. Eu quero mudar, eu tenho novas ideias, mas não sai nada do papel. Exatamente. Por causa que não tem uma base de tomada de decisão, de disciplina, determinação e saber que ela vai passar pelo caos. Porque toda mudança gera desconforto. Toda mudança de hábito gera um desconforto absurdo. E você tem que se manter firme, você tem que se manter pleno, você tem que se manter determinado para que isso aconteça. Buscando a fé, buscando melhorias, buscando em todas as fases da sua vida a qualidade que você sempre desejou. Agora, se você ficar esperando, o que vai acontecer? Vai vir uma onda e vai passar e vai te levar. Exatamente. É uma coisa que eu costumo dizer, é o DPA. O que é o DPA? É decisão, posicionamento e ação.
Não existe forma diferente de você crescer, prosperar na vida, vencer na vida sem o DPA, que é decisão, posicionamento e ação. Ou seja, primeira coisa que vai acontecer, você vai ter que tomar uma decisão na tua vida quando a situação acontece. Qual é a decisão que eu tomo? Tomou a decisão, precisa ter um posicionamento. Se manter firme. Manter firme. Você precisa falar assim, ó, é isso que eu quero e não abro mão. E depois disso, você precisa agir. Porque sem a ação, nada acontece. Ou seja, e você sempre permanecer com esses 3. Até você alcançar o sucesso, até você vencer tudo que precisa vencer e depois chegar a uma nova fase. Porque se você não permanece com esses 3, daqui a pouco você vai perder o foco, que era a decisão que você tinha. E se você perder a base da decisão que você tomou, que tinha um porquê disso, tudo o restante é desconstruído. Tanto o posicionamento, você perde o posicionamento, e a sua ação você vai desfazer também, vai parar de agir naquele sentido. Então, hoje, quando eu falo a respeito disso, decisão, posicionamento e ação, é algo muito simples, que é do cotidiano do ser humano. Quer vencer na vida? Quer ser um vencedor? É bem simples. Decisão, porque às vezes as pessoas decidem, só que elas não se posicionam. Às vezes as pessoas decidem e até se posicionam, só que tem um problema. Um medo da Se ação. você não age, não coloca em prática. E um cara que pegou e colocou tudo dentro de 2 carros e veio para Alphaville. Imagina o poder de decisão, posicionamento e ação. Tô aqui, na tua frente. Vai vencer ou não vai vencer? E você sabe quem parece estar falando comigo? Não é você, não. Eu tenho certeza disso. E aí? E aí, 2019, 2020, o que rolou? Então, e aí 2020 chegou, veio a pandemia, aí a gente precisou acelerar o processo de conhecimento, de informação, de conhecer mais do mercado e principalmente outras áreas, né? Porque tinha demandas gigantescas e a gente precisava enxergar o que realmente a gente queria trabalhar. E aí enxerguei, queria realmente tocar projetos de empresas com marketing digital, e aí a gente se posicionou naquilo, fazendo marketing para negócio local, para empresas. Só quero fazer a pergunta, tava sozinho, né? Começou tudo sozinho, assim, ou com alguém? Era eu e a minha esposa. Tu e tua esposa também, né? Eu e ela. Imaginei. Tava imaginando, ele não devia ter uma equipe. Não. Saiu da gráfica e já tem uma equipe. Não, foi tu e tua esposa no começo, ali rodando com a pandemia parada, com tudo parado, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente tinha a gráfica e a gente tinha funcionários, só que assim, eles mexiam no operacional de equipamento, as máquinas da gráfica. Só que parou tudo. E aí a gente foi pro digital. Só que eles não acompanharam a gente. E também assim, a gente estava aprendendo sobre isso. Sim, mas pelo menos naquele tempo que ficou parado lá, tu ficou focado. Isso. E aí, assim, eu nunca tinha investido tanto dinheiro para adquirir conhecimento na minha vida. Assim, eu investi naquele ano de 2020 15 mil reais só em estudo, fora equipamento, computador, celular, que a gente precisou comprar para a gente poder se atualizar no mercado. Então, assim, foram 15 mil reais. Dinheiro que no meio da pandemia é um absurdo você investir tudo isso de dinheiro. Porque as pessoas estão lá, precisam de comida, as pessoas passando necessidade. Quanta obra social a gente fez para ajudar pessoas. E num ano de muita crise, num ano de pandemia, a gente investindo 15 mil reais durante o ano para adquirir conhecimento. Só que foi o ano de maior crescimento financeiro nosso. Foi onde a gente saiu de um aluguel de 700 reais que a gente morava, que eu morava no interior, na cidade de Mogi Guaçu, 700 reais, e a gente foi para um aluguel de 2.200. Uau, 3 vezes mais. Um pouco mais de 3 vezes mais. Qualidade de vida para a família. Exato, qualidade de vida para a família.
Agora, qual é a lógica em meio a uma pandemia isso acontecer? É você ter antevisão, você antecipar. Uhum. Porque quem antecipa vence. E aí, o que definiu a gente vencer em meio à pandemia e não perecer, sofrer no meio da pandemia? Um monte de gente sofreu, né, velho? Muita gente sofreu. Quantas pessoas perderam familiares? Mas o ponto principal, né? Dos que estão vivos. Quantos que não sofreram e ainda continuam sofrendo? Por quê? Não anteciparam, não tiveram antevisão, não conseguiu enxergar as mudanças, ficou esperando. Ah, vou esperar voltar, e às vezes está até hoje ainda esperando voltar e não tem mais volta. Uhum. Ou seja, nós precisamos despertar. Tem uma das coisas que eu costumo falar muito. Precisa despertar. Está escrito lá em Efésios, a palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Precisa despertar. Porque muitas pessoas estão adormecidas. E talvez é você aí que está nos ouvindo agora. Talvez você está adormecido em alguma área da tua vida. Qual é a área que você precisa hoje, despertar? Enquanto você não despertar, você não vai vencer. Você vai viver como um derrotado. E é assim que acontece na vida. Só existe o caminho do vencedor para quem desperta. Para quem faz algo, se movimenta, que tem ação. Se você ficar estagnado, parado, que nem a gente estava falando no começo do vídeo, você não vai a lugar nenhum. Você só vai passar pela terra. E, cara, Deus te deu um mundo inteiro, imagina? É um mundo inteiro. Ninguém faz menção a isso. Você poderia estar agora mergulhando, por exemplo, se você gosta de água, que nem eu, de mar, você poderia estar mergulhando nas Maldivas, você poderia estar mergulhando sei lá, como é que é, naquelas Ilhas Fídjis. Você poderia estar passeando o caminho de Jerusalém, se não tivesse tendo guerra lá, né? Que infelizmente, uma das coisas mais, assim, que é anti a tudo, é essa tal da guerra, né? Guerra tem que ter, que nem está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que a gente precisa ajudar aquele povo lá que está sem nada, né? Exatamente. As casas foram tudo para debaixo d'água, e esse tipo de guerra tudo bem de a gente encarar. Agora uma guerra onde o homem enfrenta o homem por causa de dinheiro, por causa de próprios, né? ideologia de um cara que fala vamos atacar e acaba com tudo, é uma coisa assim que é inconcebível ainda acontecer isso num mundo que foi um presente que Deus deu. E assim, o que eu vejo? Hoje, todos nós podemos ser vencedores. Falo muito sobre isso. Meu movimento é sobre isso. Eu comunico com a minha audiência, chamo meus seguidores de vencedores. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Qual que é teu arroba? Meu arroba, Nelson Lopes X, no Instagram. E assim, eu tenho uma missão aqui na Terra. Então, como você estava falando, nós precisamos entender que não apenas estamos aqui nessa Terra por estar. Nós estamos aqui por um motivo ímpar, único, exclusivo, cada um de nós. Porque a palavra diz isso. Lá no Salmo 139:16 está escrito dessa maneira: que Deus escreveu cada um dos nossos dias. Cada um deles estão escritos e determinados como a gente deveria viver aqui na Terra. Agora, a grande questão é: muitos de nós não nos atentamos para aquilo que nós fomos enviados para fazer aqui na Terra. A gente vive pelos próprios interesses. Individualismo, né? Mas o que é esses próprios interesses? São interesses baseados no que alguém falou ou mostrou que é bom. Não é algo que é particular e individual nosso. Porque se a gente faz algo que a gente entende que é um chamado e algo individual nosso, isso tem uma grande chance de ser aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Agora, a grande questão é: muitas pessoas estão fazendo coisas pela sua própria vontade, que não é nem a sua própria vontade, é porque foi influenciado por alguém. Porque alguém ensinou, porque alguém mostrou, porque viu e a pessoa gostou daquilo e aí agora ela quer viver isso. Ou seja,
um efeito manada. Então, porque um foi lá e fez, eu gostei, eu também quero fazer isso. Um lá comprou um carro, gostei, também quero comprar aquele carro. Eu também vou querer viver isso. Ó, já vamos parar aqui e perguntar aqui. Será que a gente queria? Ellen, você pode trazer um copo d'água para nós? Pedir para os bastidores aqui, gente. O Iluminar Talks é isso. É levando autoconhecimento e iluminando vidas. O que nós está falando aqui é para você começar a prestar atenção que você não vai levar nada daqui. Você está aqui de passagem só. Então viva isso daqui com intensidade, com amor, com gratidão. Viva fazendo o bem, levando a semeadura, levando o dar e receber. Você vai receber, é só dar primeiro. Agora o problema é que as pessoas só querem receber, só fica numa lei. De vez de entender que o poder que foi nos dado é onde você entrega ao próximo o amor e você vai receber o amor. Porque lá no final da nossa jornada, a única coisa que a gente vai olhar para trás e vai buscar é o amor de alguma pessoa, pelo menos para pegar na alça do seu caixão. E isso é real. Se pergunte, quais são as 6 pessoas que vão estar junto com você na passagem e vão te dar um funeral digno? Quais são as 6 pessoas que vão pegar na alça do seu caixão? Você está fazendo o bem aqui na Terra para que isso aconteça? Já parou para pensar? Pode trazer. Exatamente. A Maria Paula. Obrigado. É uma graça. Gratidão, viu? Gratidão. Aguinha é bom, né? Muito bom. Água, a gente tava falando de água agora, não tava falando de água? Que Exatamente. A água renova, a água é uma energia, a água ela é plástica. Ela modela, né? A água é como se fosse, se eu encher teu copo, você vai estar cheio de sabedoria, faz sentido? Total. Se transbordar, transborde para os outros. Exatamente. Vou tomar meu gole. Pode tomar, eu já tomei. É exatamente isso. Então, transbordo é, assim, primordial, né, cara? Por isso que é o dar e receber. Exatamente. Se tu tá recebendo algo de alguém, transborde na vida das pessoas. Exato. O que eu vejo? Muitas pessoas, elas têm um grande problema, que é o quê? Elas querem se sentir aprovadas. Só que muitas pessoas usam isso de uma forma errada. Que é elas querer ser aprovadas pelas outras e elas forçam isso. Outras pessoas, elas têm medo de não ser aprovadas pelas pessoas. Ou seja, é um bloqueio de necessidade de aprovação. Uhum. E isso tem impedido as pessoas de alcançar, de crescer e prosperar. Eu falo por quê? Porque eu já vivi muito isso. E todos os dias eu olho para dentro de mim, paro assim às vezes diante de várias situações e falo assim, peraí, será que tem alguma necessidade de aprovação nisso? Será que eu estou paralisando? Será que eu deveria ir mais rápido, uma velocidade maior? Deveria fazer acontecer? Deveria esperar? Por quê? A gente precisa sondar. Porque às vezes a gente quer forçar muito a barra para receber elogio, para que as pessoas, sei lá, a gente querer se gabar. E por um outro lado, tem aqueles que têm vergonha, tem medo, inerte. Quer ficar escondido. Uhum. E é um problema. Por quê? Tem aquele que quer muito aparecer. E tem aquele outro que quer muito se esconder. E aí é que está o grande problema. Por quê? Aquele que quer muito aparecer, ele vai pedir perdão. Mas ele foi lá para fazer algo, ainda que talvez a intenção dele era errada. Mas o pior não é esse. O pior é aquele que não faz. Que a própria palavra diz isso. Ou você é quente, ou você é frio. Não pode ser morno. Não adianta querer ficar se escondendo. Uhum. Você tem que botar a cara. Ou você realmente tá de um outro lado, ou você tá 100% dentro, que tiver no meio termo, a palavra diz assim, que Deus vomita da boca. É mediano, medíocre. Mediano, medíocre. Uhum. Então, tem uma das coisas que eu costumo dizer também no meio do meu movimento, né? Eu costumo utilizar esse símbolo aqui, ó, que é um V de vencedor,
mas também é o mesmo símbolo que é o número 2, que é de 2%. Que a gente utiliza essa hashtag 2%. Por quê? 98% das pessoas estão na média e 2% estão acima da média. Ou seja, um dia Jesus falou assim, ó, se você fizer tudo o que lhe for mandado, ordenado, pedido para você fazer, considere-se como um servo inútil, porque você só fez o que lhe foi mandado. Ou seja, nós precisamos ser proativos, ter antevisão, a gente precisa fazer mais do que aquilo que nos foi pedido. Então, esse é um grande segredo para quem quer ser um vencedor de verdade na vida e no reino. Quer ser um vencedor na vida? Faça mais do que lhe foi pedido. Quer ser um vencedor no reino de Deus? Faça mais do que lhe foi pedido. Então nós estamos agora nessa fase. Não sei que dia, qual data que você está vendo e assistindo, mas nós estamos numa fase que acabou de acontecer um grande alagamento em grande escala, coisa que nunca tinha acontecido na história no estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos nos movendo para fazer. Por quê? Existe um grande movimento para poder cooperar. Somos obrigados a fazer isso? Não somos. Por quê? Faz quem tá fora da curva, né? Agora, quem tá na média tá indiferente em relação a isso. Às vezes tá lá, nossa, deixa eu ver a notícia, tá só assistindo de longe. Mas quem tá acima da média realmente se importa, tá colocando dinheiro, tá doando alimento, roupa, tá se doando tempo, doando mão de obra, tá se importando realmente. E o se importar não fala de se importar com dar a atenção. O se importar fala de ação. Então, meu amigo, assume o seu papel. Escreva a história da sua vida, fazendo com que a história das outras pessoas também esteja incluída nesse papel. Enquanto você não assumir a sua vida, não é só viver a vida na bonança, né? Ficar totalmente inerte, vivendo as particularidades das coisas materiais, porque um dia vai te ser cobrado de você. Ou por que você só viveu na esbórnia? Eu sempre falava essa palavra, esbórnia, né? Lembra dessa palavra? Faz tempo que eu não falo, que eu me lembrei dela agora. Faz tempo que eu não ouço. Você só vive na esbórnia. Faz porcaria nenhuma na vida. Não tá nem se ajudando e nem ajudando os outros. Cara, você tem que assumir o seu papel. Cara, você precisa prestar atenção que este mundo aqui, você tem ele inteirinho para você. Foi te dado o presente maior, que é o presente que Deus te deu. Você não consegue nem sair da sua cidade para visitar a cidade do lado, para ver se está alguma coisa acontecendo. Só fica nas telas vendo o que está acontecendo no mundo e ainda julgando, criticando e condenando. Ao invés de assumir um papel e ir lá e ajudar e fazer algo diferente na vida para alguém. Já que você não consegue fazer para você, tenta fazer para alguém. Pois é. Eu vejo que nós temos esse poder em nossas mãos, porque já nos foi dado. Sim. Por quê? Primeiro ponto, que nós estamos vivos. E nós temos o poder da vida, de viver. Agora, qual é a forma que nós decidimos viver? Já parou para pensar? Eu vim refletindo muito sobre isso do ano passado para cá. Por quê? Eu vivi uma grande transformação. E venho vivendo e experimentando uma grande transformação na minha vida. É uma transformação que as pessoas estão enxergando no meu exterior, no meu corpo físico, é algo muito visível, mas, para mim, a maior transformação que está acontecendo é aqui dentro de mim. No meu coração, toda a minha alma, na minha mentalidade, tem mudado os meus comportamentos, porque quando nós mudamos internamente, automaticamente essa mudança ou essa transformação ela acontece no exterior. E é sobre isso. Então, nunca queira buscar uma mudança exterior na sua vida antes que você busque a mudança interior.
Eu falo muito mais do que isso até. Não busque mudança, busque transformação. Mudar. Porque a transformação, ela é bem diferente da mudança. Uhum. Então, tem pessoas que elas gostam de mudar. Mas o mudar é apenas uma mudança. Você troca de lugar. A transformação é algo que não tem como voltar mais o que era. A mudança tem. Então, que nem eu tiro essa taça daqui, ó. Tá aqui a taça. Eu quero mudar ela de lugar, eu coloco ela lá. Quando eu mudo ela, houve uma transformação? Não, houve uma mudança, porque ela pode voltar para cá de novo. Uhum. Então, mudança te leva de um lugar para o outro, mas pode te trazer de volta. Transformação não. Transformação é quando você pega essa taça aqui e você moe ela e transforma essa taça em um pó. Tem como voltar ao que era antes? Da mesma forma, não. As mesmas partículas, não. Você consegue fazer um molde, só que ela já vai ser diferente do que era. Por quê? Porque já se misturou. Então, nunca busque mudança. Busque transformação. E a transformação começa de dentro. Então, quando você entende que é dentro de você que precisa mudar, é na sua mentalidade que precisa acontecer essa transformação, a partir disso, você vai mudar e transformar o seu exterior. Ou seja, vai ser uma transformação real. Então, o que acontece? Ano passado, eu vivi uma experiência, final de agosto, e depois disso eu comecei a tomar algumas decisões. Por quê? Porque eu adquiri um nível de consciência de coisas que eu estava fazendo muito errado. Muito errado. Principalmente voltado à alimentação. E uma alimentação incorreta ou totalmente distorcida, errada, ela vai afetar no seu corpo. É óbvio. Porque tem até um ditado que as pessoas dizem, né? Nós somos aquilo que comemos. E é literalmente. O nosso corpo, ele é o reflexo daquilo que nós comemos. Aí eu te faço a pergunta. Quem você é? Porque você é o reflexo daquilo que você come. Falando fisicamente. Então, quando chegou em agosto, eu vivi essa experiência. Nessa experiência que eu vivi, o meu nível de consciência aumentou de uma forma muito grande. Por isso que eu sou muito a favor de as pessoas participarem de treinamentos, participar de mentoria, de cursos, as pessoas buscar conhecimento. Porque esse conhecimento liberta. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ele estava falando a respeito dele, que ele é a verdade. E ele nos liberta do mal, das trevas, do inferno. Mas existem muitas outras verdades que são coisas naturais que nós precisamos descobrir o que é a verdade. E às vezes é só por falta de conhecimento. E lá em Oséias 4:6 diz que Deus dizendo: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Quando eu tive esse conhecimento e essa clareza, o meu nível de consciência, ele foi elevado, ele aumentou, eu falei assim, peraí, eu preciso transformar minha vida. Precisa acontecer algo aqui. Eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a olhar para as coisas que eu fazia. Falei, a partir de agora, eu tenho que tomar uma decisão. Lembra do DPA? Tenho que tomar uma decisão. Depois que eu tomei uma decisão, eu tive que ter um posicionamento. E depois desse posicionamento, continuar agindo, tendo uma ação. O que aconteceu? Eu entendi que açúcar e farinha não deveria mais fazer parte da minha vida. Por quê? Eu estava muito acima do peso. Em agosto agora, não faz nem um ano. Fazem o quê? 7 meses. E meu corpo totalmente deformado e eu tive um nível de consciência. Eu Tá falando de mim? Falei, é isso. Não. Tá inflamadinho? Não, todos nós podemos viver essa transformação. E começou por mim. Depois que começou por mim, esse nível de consciência, todo mundo que chega perto de mim, as pessoas ficam assim, mas como que você consegue viver assim?
Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Quantos quilos você tava pesando? Em agosto eu tava pesando 83 quilos. Uhum. E agora? Eu eliminei 9, tô com 74. Mas em 2022, eu tava muito acima do peso. 90? Eu falo isso, eu sou um ex-gordo. Eu tava com 92 quilos, 18 quilos a mais. Eu peso 92 quilos, mas eu tenho 1,80 m. Então, eu tenho 1,70. 1,71 eu tenho. Então, assim... Tô fora do peso ainda. Eu quero baixar mais 5 quilos. Mas isso é uma DPA. DPA? Uma DPA. Decisão, posicionamento. E aí é onde que entra o grande ponto. Por quê? Nessa fase... por que ficou muito forte para mim o DPA? Uhum. Porque quando eu tomei essa decisão, eu não tomei uma decisão obrigando a minha família a fazer isso, minha esposa e minha filha. Eu tomei a decisão. Falei, eu não vou obrigar vocês, mas a partir de hoje, minha decisão é essa, é isso que eu vou fazer. Então eu tomei a decisão, comuniquei elas. Elas não fizeram o mesmo que eu no começo. Depois as coisas começaram a mudar. Ó o poder da influência. Quando você toma uma decisão e tem um posicionamento, o teu posicionamento ele pode interferir no ambiente ao teu redor. Quando você não se posiciona, ainda que você tomou uma decisão, a falta de posicionamento seu vai definir que o ambiente vai definir quem você vai ser. E eu defini com o meu posicionamento o que o meu ambiente seria. E o que eu fiz? A partir de lá, eu eliminei tudo que tinha açúcar industrializado, açúcar mesmo. Tirei tudo que vai farinha e falei, eu vou viver um novo estilo de vida a partir de hoje. E eu tomei uma decisão ali. Falei, a partir de hoje eu vou viver como se eu nunca, jamais na minha vida eu tivesse me alimentado com farinha e com açúcar. E comecei a viver um estilo de vida diferente. Sabe o que é a frase, a pergunta que as pessoas mais falam pra mim? Ué, mas se você não consome nada de açúcar, nada que vai farinha, o que você come? Falei, eu como tudo. Como de tudo. Mas como assim? E aí eu entendo que é uma questão de cultura na nossa nação. É uma questão de olhar o alimento Por quê? certo. Porque qual é a nossa cultura? Nossa cultura é a seguinte. As pessoas estão acostumadas a viver e se alimentar daquilo que as pessoas oferecem para elas. Elas não estão decidindo aquilo que elas querem comer. E aí é nesse ponto que eu gosto de parar para refletir. Você está escolhendo o que você vai comer ou você come porque você está sendo influenciado pelo ambiente? Então, a cultura, que eu vejo da cultura é o seguinte. Primeiro passo, a gente tem que voltar um pouquinho mais para trás. É uma cultura capitalista. Então, elas querem vender todos os produtos que estão na prateleira. Então, elas vão te empurrar com mensagens nas telas de televisão do melhor bolo, da Dona Benta lá, lembra? Desde o sítio. Então, é tudo indução, é tudo pago isso. Para uma mídia, para te colocar sugestões e percepções para que você possa comprar aquele produto. Não tem um caminhão no final do ano, vermelho, que passa, indicando que você é a família? Por que é vermelho? Porque ela está usando paleta de cores. Por que tem o Papai Noel? Porque ela está usando o sistema familiar. Então, por que é final de ano? Aquela emoção toda, que aquilo ali tem que fazer parte da sua mesa. Na verdade, o refrigerante não tem que fazer parte da sua mesa. Só que isso veio já lá de trás da época da Revolução Industrial. A gente precisa fazer as pessoas serem consumistas de todos os produtos que a gente tem. Por que não acaba a gasolina e o álcool? Por que não acaba a gasolina e o álcool? Porque eles precisam vender petróleo. É o ouro negro. E negro e branco. Sim. Porque do petróleo sai a bolinha do plástico. Por que tudo tem que ser plástico? Porque eu trabalho com embalagens plásticas. Então eu entendo, há mais de 20 anos trabalhando com embalagem de plástico, eu entendo de plástico. Eu sei de onde vem a matéria-prima. Por que não acaba? Por que não diminui tudo isso? Porque, primeiro, é que é uma cultura capitalista. Segundo, porque ela te induz, como você mesmo diz. Há 8 meses eu comecei a fazer essa mudança. Então, não importa quando você vai começar a fazer a mudança.
só comece a mudar as coisas. E mudança tem a ver com hábitos. Se você entender sobre hábitos que você pode mudar na sua vida, você já começa a ter as mudanças necessárias. Hábitos, capacidades, comportamento, e você muda o seu ambiente. Isso é ciência. Se você muda os seus hábitos, automaticamente você está mudando os seus comportamentos. E aí você vai acessar todo um ambiente novo. O ambiente vai começar ou se moldar a você ou se afastar de você. Por isso que quem procura o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, acaba sendo uma laranja ali sozinha, né? Uma ovelha desgarrada. Quando você busca o conhecimento, busca o desenvolvimento, você é uma ovelha desgarrada. Quando você vai conversar com as pessoas, quem que é isso? Quem que é essa pessoa? Quem que não é? Entendeu? Tem alguma coisa aqui? Não. Quem que é essa pessoa falando sobre isso? Meu, é só... Eu quero mudar. Se você não está entendendo minha mudança, não tem problema. Fique onde você está. Mas se eu busco a mudança de hábito, a transformação da minha vida, para levar isso para dentro da minha casa, para fazer com que outras pessoas possam também ter a possibilidade de buscar um mundo diferente e sair de um mundo que é uma cultura que barra você desde a religiosidade, dos campos de futebol, de tudo isso que envolve, né? Porque eles tentam te envolver para tu ficar no campo. Vende o quê? Mais cerveja. Vende mais alguma coisa. Então, começa a ter composições para te o quê? Te manter cercadinho naquela manada. E você tem que lutar para romper essa bolha, para sair fora dessa manada. Quantas pessoas não estão conseguindo enxergar um futuro na própria vida, nem da sua própria família, acabando os relacionamentos porque não tem autoconhecimento, autodesenvolvimento. Acaba abandonando a família para ficar em lugares que não vão levar a lugar nenhum. Entende? Esse é o Luminar Talks. É levando o desenvolvimento, conhecimento, fazendo com que as pessoas tenham a possibilidade de buscar algo para brilhar na vida delas. Não somente ficarem enclausuradas numa manada, num cercadinho. É buscar algo para romper. Se você não tivesse rompido em 2019, buscado o seu desenvolvimento pessoal, e pode ter certeza que algumas pessoas falaram: isso aí não vai dar nada não. Não vai chegar a lugar nenhum. E hoje tu pode levar essa mudança para as pessoas. Hoje as pessoas que acharam que tu não ia conseguir mudar, você provou com a sua transformação, não é isso que aconteceu, Nelson? Exatamente. As pessoas olham hoje, principalmente as pessoas que caminharam comigo até 2019. Porque depois que eu fui para o marketing digital, muita coisa mudou. Então muita coisa ficou para trás. E aí, essa mudança ou transformação que aconteceu profissional... Esse romper, né? Foi apenas uma das situações. Mas agora mesmo, né, nessa transformação mais recente que eu estou vivendo e que eu estou experimentando disso, muitas pessoas olham e falam assim: mas como que você não come essas coisas? Porque é uma questão de cultura. Você acabou de falar, a pessoa foi culturalizada, se é que existe essa palavra. Existe. Se não existe, a gente coloca no dicionário. A gente coloca. Colocaram tanta letra no dicionário, amigo. Verdade. Isso aí vai pra dentro. Verdade. E aí, por quê? Porque as pessoas permitem que isso aconteça. Uhum. E eu sempre falo sobre isso. É a sua falta de raciocínio, a sua falta de querer pensar ou de fazer pergunta para você mesmo a respeito daquilo, que você realmente está fazendo aquilo, você está tendo essas decisões, esse posicionamento, a sua vida está do jeito que está, porque você não tem feito perguntas, não tem olhado e pensado realmente. E isso tem levado as pessoas na inércia, tem levado as pessoas a viver na média. Quem que vive acima da média? E aí é uma das coisas que eu falo, tem muitas coisas que eu vivo na média. E essa transformação, ela precisa ser diária em nossa vida. Total. Por quê? Porque tem áreas que a gente está dando uma atenção maior. Outras não.
Então a gente precisa ir evoluindo, crescendo e buscando essa transformação diariamente. Diariamente. Então, qual é a área hoje que você aí, que está nos assistindo, precisa de uma transformação? Dê atenção para essa área, buscando a transformação real. Foco. Expande esse foco. Então, o que acontece? Busque conhecimento, né, cara? Exato. Busque estudar. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill. Sim. Tem muito conteúdo bom, gratuito aí na internet hoje. Tá tudo na internet. Que assim, você não precisa colocar nem dinheiro. Você precisa investir tempo e atenção. Isso. Para você buscar essa transformação. Vamos colocar mais uma letra aqui. T, de tempo. Tempo. Verdade. Pode colocar. E aí, o que acontece? Nessa transformação que eu vim vivendo, as pessoas começaram a olhar e começou a ver que realmente funcionava. E que eu comecei a falar? Porque eu já sabia que isso funcionava, que eu tinha feito esse teste em 2022. Então, em 2022, no início, em 4 meses eu eliminei 14 quilos. Tirei tudo que ia açúcar e tudo que ia farinha. Tirei tudo. As pessoas ficavam abismadas. Aí, depois ali para agosto ali de 2022, eu voltei a consumir as coisas, virou 2023, eu comecei a engordar. Então, de 77 quilos, eu fui para 83. E eu falei assim, peraí, eu não quero voltar para 92 não, porque tá perto já. Falta só 9 quilos para eu chegar. É assim, vou tentar falar um negócio que acontece com o ser humano. Nós somos seres sentimentais, emocionais. Você sabe disso. Sim. Infelizmente, quando acontece algo na nossa vida, por isso que a gente não pode julgar as pessoas que ainda não tomaram a atitude. Por isso que eu estava falando de causa, não sintoma. A gente não pode julgar a atitude de algumas pessoas que elas não mudaram. Eu sei que elas têm que buscar conhecimento e buscar algo diferente na vida delas. Mas elas precisam entender qual é a causa delas estarem amarradas, que nem um elefantinho numa corrente. Qual é a causa que está barrando elas subconscientemente a não dar o próximo passo na vida delas? Porque coisas acontecem, problemas acontecem todos os dias para nós. Para mim, pelo menos, acontece. Para você acontece problema? Total. Total, né? Mas você tem que ir lá e resolver. Sim. A situação é, por exemplo, essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que aconteceu isso, ainda não caiu a ficha delas, de muita gente. Elas acabaram de perder, elas estão tentando primeiro, elas estão numa fase de autossobrevivência. Elas ligaram um botão dentro da mente delas que elas têm que sair do lugar de onde elas estão e ir para um lugar mais seguro, porque elas não estão acreditando no que aconteceu. Vai cair a ficha por esses dias. E aí toca-se muito no emocional. O que fazer? Como buscar força? Como buscar entusiasmo para transpor, para crescer de novo? É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Tudo bem que você ainda não deu o próximo passo para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para buscar a palavra, para buscar algo diferente na sua vida. Mas vá pelo menos buscar a causa que está te bloqueando de você não quebrar essa corrente que está te segurando, Nelson. Sempre precisa ir na raiz. Porque quando acontece, por exemplo, você teve aquele problema com as crianças, né? Eu tenho certeza que isso deu aquela dor no peito, muito grande. Assim, eu consegui me resolver muito bem rápido, mas é uma... É que você é outro nível, né? Você tá em mas outro assim, é uma perda. Mas como eu tenho clareza ali da palavra, então eu sabia que o Senhor estava fazendo o que era melhor naquele momento. Então, independente se a gente queria muito ter mais filhos e não foi possível, porque infelizmente houve esse aborto que minha esposa acabou perdendo o bebê. Então, assim, foi algo que não estava no nosso controle. Não tinha o que a gente fazer, porque não, o que a gente podia fazer, a gente fez. Então, quando foge do nosso controle, a gente precisa entregar e confiar nas mãos de Deus. Então, foi isso que eu fiz. Então, assim, eu tive clareza. Falei, bom, se o Senhor não permitiu que essa criança viesse, então Ele sabe o que é o melhor. Talvez por algo que a gente viveria, talvez a gente não suportaria. Sim. Ou justamente. Talvez porque realmente você foi ele na não causa, queria que fosse tá vendo? isso.
Quando você consegue blindar a sua mente, você vai na causa do que você tem controle e do que você não tem controle. E você foi um cara que foi na causa e viu. Espera um pouquinho. Inclusive, nos bastidores ele falou, quando eu for para lá, eu vou encontrar e vai ser bem melhor. No reino a gente vai se encontrar. Foi o que você falou, né? E é algo que conforta muito meu coração. E eu fico muito tranquilo em relação a isso. Você tem essa coberta, então. Você tem esse manto te protegendo. Por quê? Porque é um nível de consciência, é clareza. É algo que eu já falei aqui algumas vezes. Quando você tem um nível de consciência, tem clareza a respeito daquele assunto, você fica tranquilo, você fica em paz. Sim. Por quê? Porque você já sabe como é que as coisas vão acontecer. Então, hoje, esse é um dos pontos principais que é a missão minha. Elevar o nível de consciência das pessoas. Então me fala da missão dos vencedores. Como é que é esse programa? Isso. Fala pra nós. Qual é a minha missão aqui na Terra? Despertar 1 milhão de vencedores diretamente a mim. Uhum. Esses vencedores levantarão milhares de milhões depois. Mas essa é a minha missão. Despertar 1 milhão de vencedores. Pessoas que realmente vão despertar para viver como vencedor aqui na Terra, para as coisas da Terra, do dia a dia, vai vencer em tudo, e no reino também, no reino de Deus. E como é que faz isso? Como é que te acha? Como é que faz? Hoje eu tenho esse movimento, inclusive, não sei qual é a data que você está assistindo, mas você pode acompanhar aí pelo meu Instagram, ter os cortes. Pela minha rede social, você pode acompanhar e tudo o que acontece dentro do meu Instagram, @NelsonLopesX, tá? Um X no final. E lá eu tô sempre falando, sempre os movimentos estão acontecendo. Hoje eu tenho 2 movimentos acontecendo simultaneamente. Uhum. Um que foi da transformação que eu vivi no corpo, fisicamente, na alimentação, que tá acontecendo dentro de um grupo de WhatsApp, tá todo um grupo de pessoas lá dentro. É uma mentoria? Não. Na verdade, eu lancei um desafio de 60 dias treinando todos os dias e 90 dias sem açúcar. Uhum. Por quê? Quem ainda não começou, nunca viveu essa experiência, começa com pouco. Sim. Ou seja, é 60 dias. E na cabeça da pessoa, não, vou fazer os 60 dias. Só que depois vai virar um estilo de vida. Sim. Com 66 dias você já sabia que cria uma nova sinapse na cabeça? Sim, com certeza. E aí a pessoa vai falar assim, o resultado que eu tô tendo já, a transformação, a mudança que eu tô vendo aqui no meu corpo, eu não quero voltar para trás. Sim. E é exatamente isso que a gente está promovendo. Uhum. Então são 60 dias treinando todos os dias qualquer tipo de atividade física. Seja uma caminhada, uma corrida, seja musculação, seja um esporte, um pilates, o que for. Fazer alguma atividade física todo dia, 60 dias. E 90 dias sem açúcar. Certo. Que eu vejo que a parte do açúcar é a parte mais difícil. Uhum. Por quê? Porque é a questão da cultura. Então, treinar, dopamina, atividade física... A dopamina gera prazer, o açúcar Exato. gera prazer. E aí, às vezes, as pessoas ficam doidas, né? Eu resolvi isso na minha cabeça. Isso. Então, esse é um movimento, a pessoa não tem custo nenhum, entra WhatsApp. lá, vai lá pro grupo, eu sempre coloco lá nos meus stories, coloco lá o link lá para as pessoas entrarem. Link da bio. Se não tiver lá o link, vai lá no meu direct, chama no direct e fala assim, eu quero entrar no desafio. Sim. E aí eu vou mandar o link para você. Ninguém vende nada lá, o intuito não é esse. É promover, é despertar as pessoas para vencer na sua saúde física e na sua alimentação também. E eu tenho outro movimento, que é uma imersão que eu realizo ela, que chama V-Mind, que é Mente de Vencedor, que vai acontecer agora, dia 25 de maio. Vai ser na plataforma internacional do Pablo Marçal. E a imersão V-Mind... É um dia inteiro. Isso, é o dia todo. Acontece num sábado. E a gente tem o objetivo real de despertar vencedores. Então, se você entende que você é um vencedor, mas ainda está adormecido, chegou a tua hora. É hora de você despertar. E realmente, eu vou estar lá te esperando para poder dar um chacoalhão, te despertar de verdade, para você ser um verdadeiro vencedor.
Dia 25/5, às 9 horas da manhã, começa o treinamento. Inicia 9 horas da manhã, isso. Perfeito. Aí já tem um link nos stories, tem link lá na bio também para você poder preencher o formulário. A minha equipe vai entrar em contato, ver se realmente faz sentido para você e aí você tá junto com a gente. O Iluminar Talks está terminando, desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Rapidinho, né? 1 hora passa muito rápido. Rápido demais. A gente precisava de mais, né? Para explicar mais para você como você pode buscar o desenvolvimento. Mas olha, dia 25 de maio agora, o V-Mind com o Nelson Lopes X. Procura ele, vai lá na bio dele e se inscreva. Valeu, Nelson. Valeu, Claudio. Gratidão. Tamo junto, gratidão, muito obrigado. Foi uma grande honra estar aqui com vocês. E vamos despertar esses vencedores Vamos voltar aí. aqui, vamos voltar aqui. Com Vamos certeza, falar vai depois ser do uma treinamento. Nós vamos voltar aqui para falar do treinamento. Pode ser? Pode ser, Combinado? fechado, Tá me combinado. devendo, hein? Ô, Valeu, conta galera. comigo. Obrigado.